e a todas. Eu me chamo Tatiane, eu trabalho no polo da UAB de Novo Hamburgo. Nós estamos hoje à tarde aqui com a Silvana Skendal. Ela é formada em bacharel bilíngue pela Unicinos de 2000, também tem mestrado em administração pela Unicinos e tem uma pós-graduação em docência na educação profissional. Atualmente, ela é nossa aluna aqui no Polo, no curso de Filosofia, e ela vem conversar conosco hoje a respeito de um trabalho que ela desenvolveu, intitulado A Estetização de uma Escola Normal Católica no Final da Era Vargas, Efeitos Percebidos na Comunidade Escolar até o ano de 2020. A Silvana teve a trajetória profissional dela por mais de 15 anos na área administrativa e foi tocada, então, pelo bichinho da educação, né? Aquele vírus que, quando nos pega, nos encanta. Então, passo a palavra à Silvana e desejo uma boa roda de conversa a todos. Peço a colaboração que deixem a câmera e o microfone desligados, tá bom? É contigo a Posso palavra, começar? Silvana. Pode começar. Então tá bom. Boa tarde a todos, o meu nome é Silvana. Eu coloquei aqui o modo de apresentação em tela cheia, então eu não estou vendo a minha câmera e não vejo ninguém. Tá muito estranho assim eu falar praticamente para o vazio. Mas são os tempos modernos, né? Temos que nos adaptar a essas mudanças de paradigmas. Então, esse trabalho é fruto de dois estágios que eu fiz em períodos diferentes. Eu fiz um estágio numa escola evangélica em Ivoti, e aqui para filosofia agora estou fazendo ainda o estágio numa escola pública. E eu descobri que essa escola pública, ela já foi uma escola particular, uma escola normal católica na década de 30, e seguiu um mesmo percurso que a outra escola que eu tinha feito o estágio. Então, eu comparei a comunidade escolar dessas duas escolas, agora, uma, então, escola pública e a outra particular, sendo que o início delas é o mesmo, mas a comunidade escolar, ela tem características, assim, bem diferentes. E eu me perguntei durante esse período que fiz estágio, será que isso é porque é uma escola pública? O que será que está influenciando nisso? Bom, assim, contextualizando, né? O que é uma escola normal? Hoje em dia não se fala mais normal. Eu até achava muito estranho esse título. Eu achava que normal, assim como parece que é uma escola que não é normal. O objetivo da escola normal era para preparar o professor para trabalhar no ensino primário, então era normal em nível médio. O nosso primário, ele já teve 4 anos, depois de 1920 passou a ser de 5 anos. Os alunos então se chamavam de normalistas, e esse nome vem dessa ideia de formar pessoas de acordo com a norma. Não? Era uma sociedade conservadora, mas liberal em termos de desenvolvimento do mercado. Né? Bom, a primeira escola pública normal do Brasil, ela surgiu em 1835, foi lá no Rio. Ela não ficou muito tempo aberta, não. Tá? No Rio Grande do Sul, surgiu em 1869 e essa escola ainda existe. E hoje se chama Instituto Estadual de Educação General Flores da Cunha. Eu não conheço essa escola, mas então ela surgiu praticamente uns 30 anos depois da primeira escola normal no país, né? Eu acho até que demorou bastante tempo para chegar aqui. Enquanto isso, nós tínhamos, no início do século, 3 escolas que também formavam professores, mas elas eram escolas confessionais de origem alemã. O que são essas escolas confessionais? Elas estavam ligadas a uma religião. Então, 3 surgiram praticamente ao mesmo tempo, mas só 2 permaneceram. Então, tinha uma em Bom Jesus, que ficou só alguns meses aberta por falta de alunos, que era mantida pela Igreja Evangélica de Luterana no Brasil, ILB. A de Taquari, em 1909, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Uma letrinha ali faz toda a diferença. Não é a mesma coisa. E dos Irmãos Maristas, que primeiro, até dá para se dizer que essa foi a primeira, em bom princípio,
Ela também não vingou, não foi adiante, mas ela vai retomar as atividades dela em 1924, em Arroio do Meio. Então, veja só, ficou um período de 22 anos, assim, gestando essa ideia, né? E é sobre essa escola que nós vamos ter essa intervenção depois na era Vargas. Aliás, todas, a evangélica também teve, só que a católica ela acabou sendo comprada pelo Estado. Essas escolas normais confessionais elas se chamavam Lehrerseminare, né? E seminar é uma palavra que tem um sentido a mais também em alemão, porque ela também serve para a formação de pastores, padres, né? Então, nesse caso, se chamava Priesterseminar. O caso dessa escola católica é Lehrerseminar, então formava professores. E aí é que eu convido a todos a pensar como é que era a educação brasileira quando esses primeiros, porque a primeira colônia oficial, ela surgiu em 1824 em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. E para vocês verem que em 1832, eu tenho uma cópia dessa carta, na verdade essa carta foi publicada num jornal em 1933, então era acho que uma comemoração de 100 anos, alguma coisa assim. Não sei como essa carta ela permaneceu junto com a família, e aqui ela tem, inclusive, ela é escrita em alemão. O mais engraçado é que ela foi para a Alemanha. 2 anos depois, a família voltou aqui, trouxe essa carta e ela ficou. E um dia foi publicada, então, 100 anos depois, no jornal. E esse imigrante, ele fala assim, ele escreve na carta assim: escolas regulares, como na Alemanha, não existem aqui. E as que existem ficam distantes demais para que possamos mandar nossos filhos. Isso nos obriga a instruí-los em casa da melhor maneira possível. Quer dizer, eu também tinha uma ideia de que o colono que veio para cá, ele não tinha escolaridade, mas não. A escola na Alemanha, principalmente esse modelo de escola comunitária, já desde a época de Martim Lutero, já era um direito do povo. Também outro comentário aqui, comparando assim, a escola pública do Brasil, o que era a escola que representava, né, para esses imigrantes. Isso foi publicado também num jornal que era de propriedade do Rotterman, uma pessoa bem influente em São Leopoldo, mas em 1980, por aí. 1880, digo. A escola pública tem 3 deficiências para os colonos alemães. Somente quer lecionar na língua portuguesa, não leciona religião e campo. Além disso, professores devem preferencialmente ser representantes partidários. Então aí a gente já vê o que era, como é que o alemão via esse imigrante, esse colono, a escola brasileira e a escola alemã. Bom, então eles chegaram aqui em 1824, no próximo ano já começam a surgir escolas comunitárias, não muitas, né? Pelo menos para dar essa educação básica, mas ela normalmente era mantida pela igreja daquela comunidade ali, tanto católica quanto evangélica. Então, a escola acontecia também onde se realizavam os cultos. Aqui, para a gente ter uma ideia do ensino particular, da evolução, em 1901, existiam que em torno de 265 escolas dessas comunitárias evangélica e católica no Rio Grande do Sul. Em 31 aqui a gente pode fazer uma comparação melhor entre Brasil e Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul sempre teve uma participação bem expressiva na área do ensino particular, principalmente ligado à igreja, né? Olha só, de 1.100 escolas, 1.200 escolas no Brasil, no mesmo ano 900 eram aqui no Rio Grande do Sul. Isso é mais do que 60%. O índice de analfabetismo no Rio Grande do Sul, também para a gente. Na verdade, o primeiro censo que surgiu foi em 1872. Esse aqui é a porcentagem no Rio Grande do Sul, mas não era muito diferente do Brasil. Então, ali o que a gente vê? Que no Rio Grande do Sul, à medida que vai passando, esse índice vai caindo expressivamente, né? Bom, agora sobre essa escola normal católica, então, que se chamava Deutsches Katholisches Lehrerseminar Hamburgo Velho, ou então Alt Hamburg,
era um bairro aqui de Novo Hamburgo, eu sou de Novo Hamburgo, e era assim que o bairro era chamado entre as pessoas mais velhas, né? Alt Hamburg. Então, assim, o que tinha de vantagem nessa escola normal? Ela surgiu em 1924 lá naquela outra cidade, mas a partir de 1931 ela vem aqui para Novo Hamburgo. Então ela ficava próxima à estação ferroviária, isso era muito importante, porque daí podia receber alunos do estado inteiro, inclusive de fora. Os professores que lecionavam lá eram professores alemães, e alguns eram formados já no Colégio Nossa Senhora da Conceição, que ficava ali, a escola jesuíta, que ficava ali em São Leopoldo, o embrião da Unicinos. A escola, então, ela estava localizada numa área de 11 hectares, era uma área muito grande. Então, tinha pátio, hortas, pomares, tinha até parreira, tinha piscina para prática de natação, tinha um quarteto de violinos entre os alunos, um parque de lazer e campos de jogos, capela, que não podia faltar, tinha que ter, uma biblioteca. A equipe diretiva aqui eu trouxe só para a gente ter uma ideia da qualificação desses profissionais que atuavam nessa escola. Então, assim, o primeiro diretor já era autor de diversos livros na área da educação. Depois assumiu um diretor que ele tinha o título de doutor. Imagina isso em 1931. A escola, então, funcionava em regime de internato, justamente para poder receber alunos de outras cidades, localidades. Era só para rapazes, então era, se dizia assim, um lerra seminar só para rapazes, que entravam na escola a partir de 15 anos. Esse prédio dessa escola foi construído com o aporte do consulado alemão. E eu até que é um prédio de três andares, eu não tenho foto aqui no momento, mas era um prédio muito bonito e ele foi construído em praticamente 6 meses. Assim, eu acho que foi um período recorde, imagina na época. Inclusive, foi o primeiro prédio do Rio Grande do Sul a ter um elevador. Então, era um elevador que unia esses 3 andares. Enquanto que nem Porto Alegre tinha prédio com elevador, o bairro aqui da cidade já tinha. E mensalidade, assim, para a gente ter uma noção, 100 mil réis por mês, sendo que um trabalhador ganhava por dia entre 6 e 7 mil réis. Então, aqui alguém me ajuda a fazer o cálculo, eu imagino que isso não era assim muito barato, porque a pessoa ainda precisava manter a sua família, além de mandar esse aluno para o internato, né? O curso tinha duração de 3 anos. No primeiro curso, então, eles chamavam de Unterkurs, o segundo ano de Mittelkurs e o terceiro ano de Oberkurs. Quais eram as disciplinas? Cultura geral, matemática, desenho, alemão. Alemão, inclusive, era uma o consulado da Alemanha solicitava que fosse dado o idioma. Tinha educação física, práticas agrícolas, violino, orquestra, didática, piano, canto coral, regência, harmônia e solvejo. Então, a gente vê que essa parte musical e educação física, já que tinha uma piscina também, né, era importante para a escola. O uso do alemão era permitido desde 1864. Só que aconteceu que aqui no Rio Grande do Sul, depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, o alemão teria que ser ensinado como língua estrangeira e não mais como língua nata, né? Nessa leva aí muitas escolas alemãs fecharam porque não existiam professores que falassem português. Então, em 39, quando começa a Segunda Guerra, os 2 seminários, tanto católico quanto evangélico, eles são fechados devido à campanha de nacionalização da Era Vargas. Em 45, o governo aqui do estado comprou as instalações da Escola Normal Católica, né, e criou uma escola estadual. E essa escola, então, ela passa por várias modificações até chegar no período de hoje, né? Ela recebia órfãos, menores, carentes e infratores e também trabalhava. Então, as crianças ficavam, eu acho que continuava a ser só meninos, em regime de internato. Em 48, a Normal Evangélica, ela retoma suas atividades. Então, aqui não tem uma interferência do Estado. Como é que é a estrutura atual das 2 escolas, que eu achei interessante trazer?
Então, a escola evangélica dessa escola normal, ela evoluiu e hoje ela tem berçário, educação infantil bilíngue, ensino fundamental, ensino médio, cursos técnicos tem 2, continua com o magistério em nível médio, licenciaturas e pós-graduação e ainda cursos de extensão. A escola estadual, ela atende alunos dos anos finais do ensino fundamental no turno diurno, né? Do ensino médio. O ensino médio já tem no noturno. EJA. O EJA só ocorre de noite. Como é que é a estrutura, assim? A escola evangélica, ela tem 4 quadras poliesportivas abertas, mais arquibancada. A estadual tem 1. Pista de atletismo, a estadual não tem. Ginásio coberto, a estadual não tem. A biblioteca, então, em comparação aqui, né? Claro que a biblioteca da escola evangélica, ela também tem que ser um pouco maior, porque, afinal de contas, ela tem nível superior. Hoje ela tem nível superior, né? A escola evangélica não tem Wi-Fi para alunos e professores, a estadual tem para alunos, e eu não sei porque, assim, nenhum professor soube me dizer porque que não tinha Wi-Fi para eles. Cantina e refeitório nas 2 escolas. O elevador, tem um elevador, então, na escola evangélica, a da estadual está desativado. E vocês podem ver, são várias coisas que nós temos a mais aqui na escola evangélica, inclusive o laboratório de informática, se compara, são 5 laboratórios de informática, mais Chromebooks, e enquanto que a estadual é um laboratório de informática e os computadores, a maior parte é doação da Fevale, né? Uma coisa que eu achei interessante é que na estadual já tem sanitário na área externa, enquanto que isso na evangélica não tem. Projetor, gente, para imagina, a evangélica tem em torno de 1.200 alunos, considerando todos os cursos. A estadual, 1.000. Então, assim, não tem até que uma diferença muito grande em número de alunos. E olha a quantidade de projetores disponíveis. A escola estadual tem uma banda marcial e o instrutor é um professor voluntário que dá fora do horário. E a evangélica conta com uma orquestra sinfônica escolar dos alunos, que inclusive viaja pela Europa. Tem também uma equipe de atletismo e a estadual é um time de futebol que costuma ser forte e ganhar troféus. Nos últimos 2 anos não tinha participado de nenhum jogo. Eu não sei a extensão assim da área da evangélica, mas ela chega perto. Se não é 11, é bem próximo. A evangélica ainda oferece moradia escolar, oferece o contraturno escolar e a estadual não. Então, assim, o que eu notei na comunidade escolar da escola evangélica? Sempre tinha uma exposição, assim, no saguão do trabalho dos alunos, trabalho de pesquisa, assim, para todos os alunos poder apreciar. Vi um grupinho de alunos que ensaiavam uma coreografia de dança, assim, num parque, numa pracinha que tinha, né? Tinha muitos espaços para sociabilização dos alunos, que tinha lugar para sentar, também tinha áreas cobertas, se chovia, tinha onde ficar. Sempre tinha um ensaio com instrumentos musicais, então sempre a gente estava ouvindo algum instrumento musical assim no fundo, e não era uma coisa chata, até era muito agradável ter aula ouvindo um violino ao fundo, né? O uniforme escolar lá não é obrigatório. E eu percebi uma coisa que me chamou a atenção, enquanto os alunos esperavam para entrar para a aula começar, um grupinho jogava vôlei, assim, como recreação, mas assim, numa boa, né? A biblioteca da escola evangélica recebia, inclusive, alunos da educação infantil, né, numa salinha separada, mas eles já frequentavam também a biblioteca. Então, tinha alunos fazendo pesquisa com ou sem a supervisão de um professor. O professor também levava para a biblioteca para fazer trabalhos, né? Ocorreu um festival de canto coral enquanto eu estava lá. Eu percebi que tinha uma relação assim bem amorosa entre os alunos e o funcionário da cantina, se conheciam pelo nome, né? Limpeza constante dos ambientes. E essa escola também oferece estudo extra de línguas estrangeiras, inclusive no contraturno, né? O que eu na escola pública? Bom, assim, era difícil conseguir sentar e conversar com algum professor. Eram 3 vice-diretores e com eles menos ainda.
Era um entra e sai, assim, não conseguia dar atenção para os alunos. Tá terminando o tempo ou ainda tem mais um pouquinho? Não, não, pode continuar. Tu tem tempo até 10 para 6. Tá bom. Tinha uma sala que eu não considero atendimento pedagógico, mas era a sala onde o vice-diretor ficava, era muito pequena, então entrando e saindo não conseguia conversar, o telefone tocando toda hora. E tinha uma orientação para que se evitasse horário ocioso dos alunos na escola. Então, assim, faltava muito professores. Então, eu sempre via lá alguém remanejando, adiantando horário, para que terminasse, quando terminasse os períodos de aula, o aluno voltasse para casa, logo após o término. Porque não, assim, não pode ficar na escola sem aula, sem atividade. Porque não tinha funcionários que chegam o suficiente para supervisionar. Isso era uma coisa assim tão diferente na escola particular. Os alunos ficavam interagindo entre si sem problema nenhum. Mas assim, não que fosse uma culpa dos professores na pública. Acontece que os alunos tinham, quando ia ver algo, sei lá, dois, três estavam brigando, e brigando feio, se batendo, inclusive. Então, era essa a orientação. Terminou a aula, tem que ir para casa, não pode ficar na escola. Escutei, então, apesar ainda dessas dificuldades, assim, tinha essa banda marcial que ensaiava no intervalo vespertino, né? Então, eu conheci professor voluntário. Também eu percebi, assim, o Grêmio Estudantil muito engajado para servir a merenda escolar no período noturno, porque faltava funcionário para servir, e eles não queriam deixar os alunos, os colegas, sem a merenda escolar. Uma biblioteca que, por questão de funcionário, também permanecia fechada, então, assim, não tinha esse convívio na biblioteca, né? O horário era reduzido na secretaria, então se precisava lá pedir algum documento, era bem complicado. E se eu percebia sempre um outro aluno vagueando no pátio no período da aula, e aí eu perguntava, mas o que está fazendo aqui? Ai, pedi para ir no banheiro, estou dando um tempo para a cabeça aqui fora. Isso eu não vi na outra escola. Mas eu notei que os alunos tinham, assim, uma curiosidade, né? Então, quando eu falei que eu estava fazendo estágio de filosofia, uma aluna perguntou assim, ela era dos anos finais do fundamental, o que é filosofia? Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar aqui agora? Então eu disse, vai te ensinar a pensar. E aí ela olhou para a colega e falou assim, pai, guria, então tu vai se dar super bem nessa disciplina. E eu achei isso assim bem curioso, né? Também tinha um professor que utilizava violão em sala de aula, o violão era da escola. Eu espero que eu não sei tocar violão, espero que não, as minhas aulas não dependam disso, senão estou ralada. Tinham 50 professores, eram contratados em regime de contrato emergencial e só 6 concursados. Aí eu me pergunto, contrato emergencial, o quanto eles realmente se estavam engajados com aquela escola? Porque era só um contrato emergencial e já estavam anos. Assim, era sempre, não poderia, mas estava sempre sendo renovado. Não tinha limpeza suficiente do ambiente, então, assim, que faltava também funcionários, né? Um ambiente que te dá a impressão de ser um pouco sujo, assim, já não fica uma sensação agradável para ter aula. Notei que os alunos, assim, eles queriam muito praticar esportes, eles estavam com aquela energia, assim, e não podia. Terminou a aula, aqui não tem horário para tu ficar, tu tem que ir para casa. E também teve um aluno que se acidentou com skate, então a cabeça dele cortou, assim, a vice teve que fazer lá um atendimento de improviso, não tinha nem luvas para colocar, tiveram que chamar SAMU, né? Então a regra era, veio com skate, tem que deixar aqui na diretoria, não pode levar para a sala de aula porque não sabia o que os alunos iam fazer. Tinha uma gincana escolar prolongada que estava ocorrendo assim de meses, eu não sei se essa ideia foi muito positiva, porque daqui a pouco ficava tão prolongado que o pessoal já perdia a vontade de participar na gincana. Lá o uniforme era obrigatório, a sala de professores era ampla e inconfortável, e nesse período que eu estava lá, eles estavam implantando um diário online, que eu já achei, já estava demorando muito isso, né? Mas ainda não tinha um computador na sala de aula, Wi-Fi para os professores, então muitos faziam assim no seu celular, com o seu plano de internet. E também algo que eu não vi na evangélica, mas as aulas estavam sendo temáticas, ou seja,
aulas de português, nós vamos ter aula lá na sala de português. Então, os alunos estavam se movimentando constantemente e a pedagoga comentou comigo que isso tinha trazido, estava trazendo resultados positivos, porque fazia com que os alunos se movimentassem e não ficassem entediados em sala de aula. Bom, eu fui ver o IDEB, então o último foi em 2017, mas a escola evangélica só tinha do ensino médio. Então, aqui 6,2 para a gente comparar. E um fluxo de 0,96. Isso significa que a cada 6 alunos, 4 eram reprovados. Na escola pública, era só dos anos finais do ensino fundamental, mas eu acho que a gente pode fazer uma certa comparação. 4,7 e a meta era de 5,3, sendo que o mínimo ainda era um dia chegar a 6. E o fluxo de 0,83 significava que a cada 100 alunos, 17 eram reprovados. Então, eu até achei assim que essa média estava um pouco alta, considerando o número de alunos que eram reprovados, ou aprovados. Estava alto. 83 alunos aprovados, mas essa média ainda está baixa. Então, qual realmente é o nível de conhecimento desses alunos? E era isso aí, então, que eu tinha para fazer. Tentei resumir assim o máximo. Aliás, está faltando aqui uma. Não, acho que eu comentei ali a tela que a escola, então, católica, ela, a partir de 45, ela passa a ser do Estado, né? E a evangélica, então, continuou privada, expandiu os cursos que eu oferecia para a comunidade, então não era só mais o curso normal, mas já passava a ser também um curso de ensino superior, uma coisa assim que eu achei muito interessante. Né? E fico me perguntando o que teria sido dessa escola católica se ela tivesse continuado particular, enfim. Será que seria um destino diferente? E era isso aí a apresentação. Então, agradeço a participação da Silvana, um estudo comparativo bem interessante aqui da região de Novo Hamburgo. Eu estou acompanhando aqui pelo chat, se vocês quiserem colocar alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão de pesquisa, né, alguma pergunta para a Silvana, vocês sintam-se à vontade, meninas, eu vi que só temos meninas na sala, então vocês sintam-se à vontade, se vocês quiserem também abrir o vídeo, abrir o áudio, para conversar com ela a respeito dessa explanação que ela fez, vocês sintam-se bem à vontade, porque é uma roda de conversa, né? Então agora é o momento da gente conversar. E como nós estamos com poucas pessoas na sala, nós estamos com 10 pessoas na sala, é bem tranquilo assim abrir o áudio e o vídeo, porque não vai cair a rede, né? Ainda bem. Bom, enquanto vocês vão pensando nas questões, eu vou conversando um pouquinho com a Silvana, então, bem interessante o teu trabalho, Silvana, parabéns. Eu não sabia que essas duas escolas de Novo Hamburgo tinham realidades de início de existência tão próximas, né? E depois... Quer dizer, uma é em Voti agora, né? Ela passou por um período, eu não sei a partir de que ano, eu tenho isso anotado, eu não sei se foi em 1950 e poucos, ela veio para Ivoti. Ela ficou assim meio que itinerante, né, nesse período. Mas Ivoti é perto de Novo Hamburgo, não é muito longe, né? Sim. Então, uma escola é em Novo Hamburgo e a outra escola é em Ivoti. Atualmente é assim. Ah, Mas tá. essa de Ivoti, ela começou em Taquari. Depois ela foi para uma outra cidade, não sei se foi Estrela, ela foi para São Leopoldo, daí houve esse período de fechamento, e aí ela retornou para Ivoti. E lá está até hoje. Sim, na verdade, eu havia compreendido errado. Eu havia entendido que eram as duas aqui em Novo Hamburgo. Mas mesmo assim, foram realidades que ficaram bem distintas, né? Principalmente no manejo da atualidade, né? Se nós observarmos agora a questão dos alunos e do atendimento, como as escolas se diferenciaram no que é oferecido aos alunos, né? Sim, Então, da qualidade do ensino. do ensino ofertado, né? Acho que uma das principais características que fazem as escolas serem tão distintas é a qualidade do ensino oferecido, né? Eu trabalho com a questão da distorção em idade série nas minhas pesquisas, e é gritante a discrepância que nós temos entre uma escola estadual e uma escola particular, né, em níveis de reprovação. E realmente, se nós, seguindo a tua fala, né,
apenas 6 professores concursados numa escola estadual com 1.000 alunos é um número muito grande. Né? 50 professores contratados a escola recebeu investimentos do Estado quando ela passou a ser do Estado, inclusive aumentou o prédio, então inclusive é um prédio histórico hoje, né? Continua atuando nesses 11 hectares, é uma área bem grande de mata verde, de mata atlântica, então eu fico imaginando, será que os professores estão aproveitando esses recursos que tem lá? Imagina, os adolescentes, eles adoram fazer trilha, vamos estudar geografia, vamos ver como é que é o solo, sabe? Podia se fazer ainda tanta coisa, mas eu também vejo o lado deles. Pô, a gente não é nem concursado, não sabe o que vai acontecer. Salários, não sei se ficaram um período sem receber, teve nesses 2 últimos anos, acho que chegou a atrasar o salário dos sim. professores estaduais. Além de atrasado, o salário do Estado também foi parcelado. E isso eles comentaram também. E muitas coisas ainda que essa escola tem de bom é porque conseguiu doações da iniciativa privada. Pais que estavam participando, se engajando, alunos, né? Imagina, se não fosse o Grêmio dos alunos lá servir merenda à noite, não tinha ninguém para servir merenda para os alunos. É bem complicado, ainda mais o noturno, que geralmente é EJA, e pessoas que conseguiram trabalho durante o dia e efetuaram a matrícula no turno da noite, né? Então, necessita de uma alimentação, né, para conseguir acompanhar as aulas e evitar a evasão do sistema de ensino, propriamente dito, né? Que aluno que não consegue acompanhar evade, né? Tranca a matrícula e não comparece mais às aulas, né? São questões muito delicadas que acompanham essa gestão dessa qualidade do ensino, né? E em termos de gestão, Silvana, o que tu observou na tua pesquisa? Como que as direções de ambas as escolas se comportavam, assim, em termos de representatividade com os professores? Né? Participavam, tinha uma atuação muito próxima, tinha uma atuação mais afastada? Como que era a gestão dessas escolas? A escola evangélica, ela é considerada uma das melhores que oferece curso de formação de professores, né, no estado. Então eu notei que o que motivou o surgimento dessa escola continua ainda muito forte. Então é a excelência em ser professor. E eu notei realmente assim um professor muito engajado no aprendizado do aluno, porque tem escola particular que a ideia é só formar aluno, né? Sim. Já não era o caso, né? Talvez era numa cidade pequena, mas eu notei as coisas assim tudo bem organizadas, bem limpas, jardim bem tratado, sempre florido. Eu vi ainda na área do curso superior uma chaleira elétrica para quem quisesse tomar chimarrão e esquentar ali. Eu pensei, meu Deus, se deixasse isso numa outra escola ia sumir, né? De repente, porque é uma cidade pequena, não sei, as pessoas se conhecem mais, talvez, mas que realmente os professores estavam muito comprometidos no ensino, realmente eles estavam. Já que na estadual, o aluno não quer prestar atenção e, assim, o professor então saía da aula assim já estava bem estressado. Mas eu fico me perguntando o quanto também não é a maneira de dar aula. Mas como exigir que um professor dê aula motivado se ele também não tem o seu ambiente motivado para ele? Mas eu não sei, eu como professor, eu trabalhei na área administrativa durante muitos anos e agora me achei na educação. Eu amo dar aula. Então, eu não consigo me imaginar dando assim uma aula diferente só porque não vou estar. Eu nunca me vi desmotivada para dar aula, apesar de períodos difíceis. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, adoro fazer. Mas a gente sabe que o professor precisa ser remunerado e receber o seu salário, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões que assola, né? O comprometimento do professor para além daquilo que está sendo da relação de trabalho propriamente dita, né? Eu ofereço o meu trabalho, o meu conhecimento em troca de uma remuneração. A escola estadual ela está enfrentando um período muito difícil no Rio Grande do Sul, né? Não sei acredito que tenha sido no ano passado que tu tenha feito essa pesquisa ou no início desse ano, porque eu acho que as desigualdades Não, foi ano passado.
Eu acho que as desigualdades educacionais e sociais estariam ainda mais acentuadas neste período de pandemia, né? Se nós pensarmos o quanto que os alunos estavam sendo preparados para lidar com as tecnologias em ambas as escolas, nós vamos ver uma diferença muito gritante quando tu traz ali os dados da biblioteca, que oferecia Wi-Fi, oferecia computadores, provavelmente bem equipados com os recursos, né, que não basta tu ter o computador, tu tem que ter o programa instalado nele para usar, né? Tu tem que ter um Word, tu tem que ter um Excel, tem que ter uma manutenção, tem que ter um antivírus, né? Me chamou a atenção de 600 metros quadrados para 60 metros quadrados, né? Então, nós temos aí já uma discrepância muito grande em termos de uso das tecnologias. Se nós pararmos para pensar onde tu se sente melhor para pesquisar, no ambiente que está preparado para te receber ou no ambiente em que tu te desloca porque tu é obrigado a se deslocar, né? Porque essa história de salas interativas assim ficou meio confuso para quem assistiu também. E eu fiquei imaginando, né? Pega o aluno, leva para a sala de português. Aí. Mas é a tendência que a pedagoga, pelo menos, falou, são de salas temáticas. Então agora nós vamos para a sala de matemática. E daí então faz o aluno se locomover de uma sala para outra ao término, né, do seu período. Como aquela escola era muito grande, eu achei isso que até prejudicava um pouco, porque até se deslocar já se passaram 10 minutos, né? Pois é, foi nesse sentido mais ou menos que eu pensei também, né? Bem estranho, assim, complicado, mas não conhecemos o projeto político-pedagógico da escola, quem sabe teremos uma novidade aí, né? Apesar dos dados que tu nos apresenta com o teu olhar de pesquisador, que geralmente é um olhar mais curioso, mais aguçado, ele nos traz que temos alguns problemas a serem enfrentados por essa escola, né? Problemas sérios que a escola terá que dar conta. Alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta, né, das pessoas que estão online conosco? Acho que não. Vou fazer uma proposta para vocês. O que vocês acham de todos nós ligarmos a nossa webcam para a gente tirar uma foto para a gente colocar na página do evento? Vocês topam? Quem puder. A minha já está ligada. Tá, Né? a tua já está ligada. Eu só vou alterar aqui o layout, vou colocar mosaico. Daí eu queria te pedir, que tu parasse de compartilhar a tela para a gente parar a apresentação ali para aparecer todas nós. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Obrigada por terem participado conosco dessa roda de conversa. Vou tentar fazer aqui a. Oh, o que eu fiz de errado aqui? Deu. Agora estamos todas. Deixa eu apertar aqui. Sorriam. Tá todo mundo encasacado. Tá frio? Deixa eu ver como é que é o nome dela. Se ela não quer. A Sandra e a Adna não querem abrir as câmeras, meninas? Pode ser que não está funcionando. Eu tô vendo ali que o microfone também não está funcionando ali. Tá, vou tirar mais uma então. 1, 2, 3. A Adna apareceu ali. Vou tirar mais uma então para aparecer a Adna. 1, 2. Deu. Bom. Essas fotos elas vão estar disponíveis no site do evento. Tem lá o íconezinho de fotos. Vocês podem se achar lá. Essa roda de conversa com a Silvana também ficou gravada, né? A gente vai estar disponibilizando o link, se vocês quiserem rever, se quiserem compartilhar, vocês sintam-se à vontade. Então, eu vou. Se alguém tem mais alguma questão, alguma colocação. Não? Então, eu vou agradecer a presença da Silvana, né? Agradeço muito por compartilhar essa tua experiência, que foi uma experiência muito rica, né? Um estudo comparativo bem significativo entre duas realidades educacionais. E parabéns. Aconteceu por um acaso até, né? Aconteceu por um acaso porque eu não tava, nem imaginava que tinha sido um dia um seminário católico. E aí quando eu vi, mas as duas escolas têm alguma coisa em comum.
foi por acaso mesmo. Pois é, e pensa, do acaso surgiu uma pesquisa tão legal, né? Parabéns. Então, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Não esqueçam de assinar a lista de presença do nosso evento hoje, tá lá já disponível na página, né? E muito obrigada pela presença de todos. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima. Tchauzinho. Obrigada, Silvana.